E aí, devs, aqui quem fala é o Gabriel Dias do Descomplicando Linguagens. No vídeo de hoje a gente vai falar nosso terceiro vídeo sobre o Clean Code. E hoje a gente vai abordar um pouco sobre linguagem, algumas dicas aí antes da gente iniciar a fundo nos padrões mesmo da linguagem. Então, o tema de hoje é linguagem do Clean Code. Se você está curioso, quer saber mais sobre esse tema, fica com a gente até o final. E não se esqueça de deixar o seu like se você já é inscrito. Ok, só clica no curtir, não custa nada, de graça. E se você não curte o nosso canal, curte agora, compartilha e é nóis. E vem com a gente, vamos descomplicar esse assunto. Então, como eu falei, o assunto de hoje é Clean Code. Preparei aqui um material pra gente. Então vamos lá. O que eu vou abordar nesse vídeo, tá? Eu vou falar alguns tópicos aqui, né? O primeiro deles é sobre a release do ABAP. Vou falar um pouquinho dela aqui. Vou falar um pouquinho sobre os cuidados com performance, porque por mais que esses novos padrões existam, a gente tem que tomar um certo cuidado com a performance, porque toda mudança gera um impacto no processamento. Então, vamos falar um pouco sobre prefira orientação a objetos, prefira funções para construtores de linguagem, vou explicar para vocês o que é isso, evite os elementos obsoletos e a sabedoria no uso do design patterns, ok? Então vamos lá. O primeiro que a gente vai falar é a versão antiga da linguagem ABAP. Então, se você programa uma release antiga, certo? Eu vou te falar uma dica muito importante sobre o Clean Code. Muitas das recomendações que a gente vai falar abaixo usam a sintaxe mais nova do ABAP, isso não é novidade, certo? E provavelmente muitas das sintaxes que a gente vai utilizar não tem na sua versão do ABAP. Mas não desanima, faz parte do processo. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que não é tudo que vai funcionar, mas valida o que você acha interessante e adapte a sua versão. Não é porque você não pode exatamente programar daquela forma que você tem que ignorar o clean code. Não, adapte para a sua versão, não ignora, porque a maioria das regras vão funcionar na versão antiga. Então, não desanima, vamos lá, aprenda, aplique, nem que você tenha que adaptar alguma coisa, ok? Então, saindo da release, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com performance. Isso por quê? Quando a gente codifica componentes que exigem, que demandam uma performance a mais, eu vou dar uma dica. Alguns aspectos do Clean Code podem tornar as coisas mais lentas, certo? Por incrível que pareça, um bom padrão de desenvolvimento também tem um custo de processamento, tá? Então, algumas chamadas de método, por exemplo, podem consumir mais memórias, né? Porque todos os parâmetros e métodos, chamadas de métodos, o SAP ele faz um tipo de validação antes de entrar no método, né? Então tem algumas coisas que podem intensificar isso, né? Então, voltando aqui para o método, quando você chama o método, ele vai comparar os tipos de dados que você está passando para o parâmetro, vai validar com os que o método precisa receber, e aí o que acontece? Quando você vai aplicar a orientação a objeto, que é o próximo tópico, você tende a criar vários métodos. E aí tende a deixar um pouquinho mais lento, porque você vai dividir em vários métodos, cada método com a sua responsabilidade, etc. Entretanto, a gente recomenda fortemente que não se otimize prematuramente o código. Calma, né? Baseado, sei lá, em medos de não deixar no melhor padrão possível. Calma, relaxa. A grande maioria das regras não tem impacto negativo, não tem nenhum impacto negativo em você mudar, né? Mas tenta construir e quando você for desenvolver uma coisa clean, orientada a objeto, que é o próximo tópico que a gente vai falar, e vai mudando conforme a demanda. Você não precisa mudar tudo. Se você, toda vida que você pegar um código, você mudar uma parte e modernizar ela, daqui a pouco toda a estrutura já está modernizada. Então, calma, não precisa mudar tudo, vai mudando, analisando o que realmente precisa ser modificado e melhorado, para deixar ótimo, claro, mais otimizado, mais legível, né? Então, faz essa medição de performance quando você modificar, que tudo vai dar certo.
Show? Bom, de performance é isso. Vamos para o próximo tópico. Prefira a orientação a objetos. Não é de agora, não é por causa do Clean Code, já faz tempo que a orientação a objeto é o melhor padrão a ser utilizado. Isso porque, tanto fora do SAP como dentro do SAP, a organização e a leitura para quem está pegando o código é muito melhor do que a estruturada, ok? Então, os programas orientados a objetos são segmentados melhor. Então, eles podem ser mais facilmente refatorados, eles podem ser testados mais facilmente, ok? Isso comparado às funções, os forms, etc. Embora existam situações em que você precisa dos objetos procedurais, né? Como um RFC. Então, às vezes você quer se comunicar com algum sistema ou algo do gênero, você vai precisar sim de uma RFC, mas na maioria dos casos, prefira sim a orientação objeto. Aí tem um print de uma função que, inclusive, chama uma classe. Então, por mais que tenhamos uma RFC, temos aí uma classe dentro da RFC. Então, opte sempre pela orientação a objetos, porque ela vai ser nossa melhor aliada no Clean Code. Vamos para o próximo tópico. Prefira funções para construtores de linguagem. Os construtores de linguagem, na verdade, são nada mais, nada menos do que as declarações, né? Então, eles são normalmente menores quando a gente utiliza os inlines, assim dizer, e se tornam mais naturais para os programadores que estão entrando agora no mercado. Porque quem vem das antigas, óbvio, pegou o ABAP antigo, mas quem está entrando agora já está aprendendo inline. Então, prefira sempre que a sua equipe trabalhe da melhor forma possível. Se tem o pessoal novo tem que aprender o novo, para de fazer o velho. Então, os inlines são bem melhores do que as declarações comuns antigas que a gente já conhece, ok? Então aí no print do notebook aí, você consegue ver o data uppercase, e aí não se utiliza o translate, já deixou de ser uma boa utilização o translate, prefira as funções. Por isso que eu estou falando aí funções para construtores de linguagem. Existe uma função chamada toUpperCase, que você passa por uma string por parâmetro e automaticamente ele já faz o uppercase para você, assim como o lowercase também tem a sua função. Embaixo a gente pode ver o index mais igual a 1, e também tem a opção do index igual a index mais 1, é melhor do que o add1 toIndex. Ele é mais legível. Isso porque até quem vem de outras linguagens, isso é mais habitual, você ter o mais igual a 1, que nas outras linguagens é essa utilização que se tem, um exemplo no Java, C Sharp, PHP e assim vai. As linguagens da web geralmente utilizam esse padrão. E o add1 toIndex já deixa de lado. Vamos utilizar, nem que se você tiver aí no NetWeaver 754, menor que o 754, você vai ter que utilizar o index igual a index mais 1. Mas se você tiver acima ou igual ao 754, você já pode utilizar o mais igual, menos igual e companhia. Partindo para o terceiro exemplo, nós temos o Data Object, que é uma classe instanciada com o objeto new. Então, você não precisa mais fazer o create object, nome do objeto, type e a classe. Não precisa mais disso. A gente já tem o objeto new aí. Então, se você tem na sua release aí o new, passe a adotar o new ao invés do create object. Descarta o create object, por favor. É bem mais verboso, tem bem mais letras e deixa muito mais complicado, né, de entender. Quarto exemplo, result igual a value hashtag for row in input row text. Isso nada mais, nada menos do que um loop alimentando uma nova tabela. Então, você utiliza o padrão value aí. Value, depois dele, tem diversas instruções. Existem diversos padrões inline para você dar loops em tabelas internas. Então, se você tem essa possibilidade de utilizar o value para percorrer tabelas, utilize ele, não faça mais o loop. Já deixou de ser o melhor padrão, ok? Então, preste muita atenção.
O Value tem diversas formas de você fazer loops, tem condições, tem como você fazer vários loops dentro do mesmo loop, tem diversas opções, adicionar novas colunas, copiar as colunas e assim vai. Partindo para o outro exemplo, que é o data line ali, value pairs, name A1, que é já adicionando na linha um novo par, assim dizer, uma nova estrutura dentro do seu line. E a segunda opção também uma nova opção para você conseguir criar essa estrutura, que é a estrutura de leitura com filtro. Então, como você pode ver no exemplo, read table, value pairs, into, data, line, with, key, name. Basicamente é uma leitura da linha com um filtro where, assim dizer, que é o nosso famoso read table. Então já não se usa mais, não é a melhor prática utilizar o read table. Você já faz o filtro. Eu particularmente utilizo o value hashtag com o value pairs ali, o name a, optional e etc. Que eu acho a forma. E tem até outras formas de você fazer esse filtro também, além desse que está sendo mostrado em tela. Então, prefira sempre utilizar as funções, esquece a sintaxe estruturada da SAP padrão de antigamente. Show? Vamos se atualizar. Vamos para o tópico 7. O tópico 7 é evite elementos obsoletos. Então, assim, quando a gente está utilizando a versão da BAP, verifica se existem os elementos obsoletos e evite usá-los, obviamente. A gente já conhece diversas BAPs, né, que são obsoletas, assim, para quem já utilizou o Create de Customer. Então, tem BAPs que são obsoletas. E assim como as BAPs, nós temos outras estruturas que também são obsoletas, tá? Como, por exemplo, aí é o arroba do select. Esse arroba é o escaped, né? De variáveis host que estão presentes nos statements de banco de dados, tá? Então, são nas estruturas de select. Então, eles deixam mais claro a diferença do que é um filtro do seu programa, uma variável do seu programa, do que é do seu select, tá? Então, um exemplo aí no primeiro, que é na imagem um pouquinho mais escura, deixei ela escura com um certo propósito, para dar ênfase aos arrobas. Então, os arrobas, eles vão ser o seu filtro da sua variável local, da sua variável global, enfim, que não pertence à query do banco de dados. Então, o carread, aí no caso, é o carread da esquerda, é o da query, e o da direita é o que você está passando por parâmetro. Perfeito? Existem diversas alternativas mais novas que melhoram a legibilidade do código, e reduz os conflitos de design, ok? E assim moderniza já o código assim automaticamente. Enquanto os elementos obsoletos para de se beneficiar, óbvio, em termos de velocidade de processamento e consumo de memória. Então, tenta sempre fugir do que é obsoleto. Existem diversos objetos. Eu vou deixar no link na descrição do vídeo. Eu vou deixar esse link, que é um link para a biblioteca, que é como se fosse um guideline da SAP para algumas boas práticas, além do Clean Code, tá? Mas isso é uma documentação da própria SAP. Vamos para o próximo tópico, tópico 8. Tópico 8 é para fechar o nosso vídeo de hoje, que é o use o design pattern com sabedoria. Isso porque onde for apropriado e com benefícios visíveis, não saia aplicando o design pattern apenas por fazer. Ou seja, não aplique o clean code sem antes você perceber que vai ter um ganho. Não adianta você ficar fazendo por fazer. Não, não faça por fazer. Entenda a necessidade, veja se aquele código precisa e aí sim você vai lá e aplica as modificações necessárias. Show? Então a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!